Mais alguma questão? Cuidado com o tempo de resposta, que as pessoas ficam com medo de perguntar. Bom, primeiro cumprimentar o Dagoberto pela conversa, que tão interessante. A gente vem, quem já conhece o Dagoberto, né? Ele foi meu orientador, ele embora ele diga que não, que ele já terminou essa tarefa, mas ele continua. Eu venho imaginando uma conversa que nós já tivemos em outros momentos, mas sempre sou surpreendida com uma provocação dele, né? Então, eu queria colocar, primeiro, a questão que você fala a sua discordância com algumas questões de Vygotsky. Há um tempo atrás, eu disse, acho que no nosso grupo de estudo, que eu estava me dando conta que Vygotsky não dava conta de me explicar certas coisas para compreender como é que as crianças aprendem a escrever. E, de fato, eu concordo com você, com essas observações que você faz, e eu diria que, às vezes, eu tenho a impressão que Vygotsky caiu numa armadilha que nós caímos sempre. Sim. Que é essa questão de pensar, embora todo o processo inverso de olhar ao avesso do que estava posto, acabar ficando na relação dicotômica que a Adriana levantou, expressando inclusive a preocupação do Marra. Então, às vezes eu penso que Vygotsky foi vítima disso. Aquilo que ele criticou, em algum momento, em alguns aspectos, ele acabou caindo. Porque quando ele fala da relação da escrita em relação à sonoridade, ele está falando aquilo que ele está caindo naquilo que ele fez tão bem ao discutir que as duas têm naturezas diferentes e por aí afora. Bom, mas aí eu também queria comentar a sua provocação final, que você chamou de heresia, né? Bom, eu acho que a mente, tudo bem, está aberta, eu até caminho, mas meu espírito não alcança isso. Então, não é uma crítica, não. No sentido de que você realmente faz uma provocação que a gente vai embora para casa e sei lá, quantos dias, meses, anos eu vou ficar me fazendo essa pergunta. Porque é uma grande provocação, né? Muito interessante. Bom, então para essa eu realmente só posso levar a preocupação comigo hoje. Agora, para fechar, então, hoje vindo com o Eli no caminho, a gente conversou um pouquinho e ele, em algum momento, o Eli colocou uma questão, e isso aqui eu trago como provocação, dizendo, mas porque você fez uma reflexão dizendo, bom, mas a fala que veio primeiro, muito antes, e a provocação é a seguinte, o Eli me contando uma discussão que a Anne-Marie cristã faz de que será que a fala veio primeiro? Aí aqueles vestígios das pegadas na areia. Então eu fico pensando, é muito bom realmente olhar do avesso, partindo da desconfiança do óbvio. Foi a primeira coisa que eu aprendi com você na sua orientação. Primeira coisa que você me falou. Desconfie do óbvio. O que é? A escrita é representação da fala? Por quê? Isso é óbvio, porque desconfie sempre. Mas então, também trazendo exatamente esse aprendizado que eu tive com você nas primeiras orientações, é que eu fico pensando que olhar esse avesso partindo da escrita, que a escrita modificaria a fala, se contrapondo a todos esses estudos, né, que vão nessa relação fonema-grafema,
Ao mesmo tempo que você faz todo esse processo partindo da escrita, eu fico pensando, romper essa relação dicotômica, seja da fala para a escrita, da escrita para a fala, implica considerar a reflexão da escrita para a fala, na minha cabeça. Não sei. O que você acha disso? O que os outros acham disso? Bom, são três questões, né? A primeira, em relação ao Vygotsky, né? Eu diria assim, eu não sou ninguém para discutir Vygotsky, né? Porque eu não tenho, não estudo toda a obra de Vygotsky, né? Eu fico mais centrado nos capítulos que falam sobre o desenvolvimento dos conceitos científicos e do pensamento de palavra, né? Porque é o que mais me interessa. E aí, eu tenho um trechinho aqui que eu trouxe, que mostra um pouco, né? Mostra um pouco o que você falou sobre os escorregões, eu acho, vigotskianos, né? Que dá margem assim, a muita discussão, ou leva a pesquisas sobre a alfabetização, né? Sei lá, umas experiências, né? Com russos principalmente, né? Que eu já vi duas situações, os russos falando, e eles falavam exatamente de acordo com o que ele gosta que está aqui, que contraria um pouco, eu acho, o que ele diz de uma maneira geral, né? Ele diz o seguinte, isso que é perigoso. Ao pronunciar qualquer palavra, eu acho contraditório com o que ele estava dizendo antes. Ao pronunciar qualquer palavra, a criança não se dá conta dos sons que emite, nem realiza nenhuma operação ao pronunciar cada som separadamente. Sim. Na escrita, ao contrário, ela deve ter consciência da estrutura sonora da palavra. Portanto, a chamada consciência fonológica, que nós tanto discutimos. Deve ter consciência sonora da palavra, desmembrá-la, portanto, desmembrar os elementos sonoros, ele fala em unidades sonoras, né? E restaurá-la voluntariamente aos sinais escritos. Sim. É absolutamente idêntica à atividade que a criança desenvolve ao formar frases na escrita. Então, ele está tomando o quê? A linguagem oral como modelo, tanto na unidade do som, quanto na unidade das palavras na frase. Aqui, me parece que ele toma, ele respeita um conhecimento linguístico, toma esse conceito e traz para cá, como se ele fosse inabalável, como se fosse um conhecimento universal. E aí os russos trabalham com esse princípio, que é o mesmo princípio com que o pessoal que defende o método fônico trabalha, não é? Já vou passar ele. Isso quer dizer que é como se toda a discussão sobre a oralidade sobre a escrita, sobre a relação da linguagem oral e da linguagem escrita, caísse por terra, porque existe um núcleo que é inabalável, que é conhecimento universal, intocável, óbvio, que é os sons da linguagem oral serem modelo para a linguagem escrita. Né? Me parece que aqui ele escorrega, e ao escorregar ele abre uma brecha, e essa brecha é discutida pelos russos, não pelo... Isso é interessante, todos que trabalham com o pensamento vigotskiano no Brasil não consideram isso aqui, não consideram, mas os russos que trabalham consideram. O que nós consideramos de modo geral? Consideramos tudo o que ele disse antes, e não isso aqui, não é? Então esse é o problema. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui com a resposta dela e já volto para você.
A outra questão que o Eli citou, da Anne-Marie cristã, né? Eu e Eli lemos também, né? o Anne-Marie, e eu vi uma palestra dela em Paris, né? Acho que um ano antes da morte dela, né? E ela também é uma senhora provocativa, né? Mas ela estava discutindo. O que ela passou lá? Ela falou sobre os espaços em brancos no poema de Mallarmé, não é? E na poesia de Mallarmé, e falava dos espaços em branco da poesia concreta brasileira nessa conferência. E ela eu não sei se foi eu li ou ela disse na conferência, não sei qual foi a fonte mais, ela disse, olha, e aí me lembra, meu celular só está dando pinote aqui, não sei o que é. E aí o que ela dizia, né? O celular está tocando aqui, vocês estão ouvindo, né? Ela dizia assim, olha, a escrita parece, todo mundo diz, todo historiador diz que a escrita foi precedida pelo desenho. Não é assim? Primeiro escreve, depois vem o desenho. Ferreiro repete isso e todo mundo repete, né? Essa mesma coisa. Ela fala, será? É o virar pelo avesso. Será? Fala, mas, pô, não é possível, né? Parece que é tão claro isso. O homem começa desenhando, depois vai encontrando, os desenhos vão evoluindo. Ela diz, não, depende do desenho. Depende da pintura rupestre lá na parede. Depende de como ela foi colocada. Se é uma figura única, imóvel, é um desenho. Mas se é uma figura que indica movimento ou se relaciona com uma outra figura, aquilo lá é o germe da escrita. Então não é a mesma matriz, o desenho vai para a escrita. O desenho e a escrita têm matrizes diferentes, origens diferentes, apesar da aparência, que é a aparência pictórica. E só porque a aparência pictórica é a mesma coisa, não é. É a intenção e o modo como está registrado. É isso, o modo como está registrado lá. Então indica uma outra coisa. Então a escrita nasce da escrita e o desenho nasce do desenho. É o que ela queria dizer, né? Então é um pouco esse pensamento dela também, não é? Porque a cristã defende também esse princípio da escrita como modelo, não é? Da escrita como uma organização visual. Tanto é que ela fez pesquisas, o grupo dela pesquisa com a escrita japonesa, chinesa, para mostrar que o japonês, né, quando usa o kanji, ele não desmonta a palavra sonora para escrever o kanji. O kanji representa um conceito. O que é que une as duas coisas? O kanji é um desenho, vamos colocar assim, né? O símbolo. A palavra oral é um outro símbolo, não é? O que é que une os dois? O conceito. É o conceito que une os dois. O que é a palavra? A palavra é um conceito. E o Vygotsky tem razão. Uma generalização. É um conceito. Esse conceito é materializado em duas matérias diferentes. O gráfico e o sonoro. O que une a oralidade e a escrita é o conceito. E o japonês mostra muito bem isso. Como a nossa língua é uma língua alfabética, a impressão que dá é que não é o conceito que une as duas, a gente esquece do conceito e diz que o que une as duas é a relação entre um elemento e o outro, por cima. Fica na aparência. É na aparência. Mas o que une os dois é o conceito que está aqui. Esse conceito é dito de duas formas. Se eu posso dizer dito, né? Dito de uma forma, escrito de outra forma. Mas isso é que os une. E não a materialidade, como nós entendemos. Não é? E parece que aí está uma diferença. E é isso que a cristã dizia. Olha como os japoneses escrevem. É visual. A nossa língua também é, apesar dessa máscara de relação fonema-grafema, mais ou menos assim, não é? Essa que é a questão. E a outra, né, que quando você fala do viés,
realmente, quando a gente vira pelo avesso, acaba colocando uma outra linha. Quer dizer, a escrita passa a determinar a oralidade, não é? Mas vamos dizer que não é? A escrita oferece modelos para a gente compreender melhor o oral. Mas o oral mantém e tem a sua especificidade e as suas funções. Cada sistema tem a sua função. A sua função é dada pelo uso que se faz dele, pelos gêneros em que esses sistemas são constituídos, em que suportes esses gêneros circulam, não é? Porque nós podemos falar que a oralidade não tem suporte para circular. Circula no que está gravado, não é? Nós ouvimos toda hora, várias mídias. Não é? Então, existem suportes para o oral. Então, cada um tem o seu suporte. E o seu suporte se funde com a função do sistema. Não é? Então, eles se comunicam, vamos dizer assim, eles trocam informações, mas eles não perdem a sua especificidade. Porque o que tem de fundamental é a função. E função é uma palavra que o Vygotsky muito usa. Eu sempre digo que a gente ensina para as crianças, né? A gente ensina o nome da letra, a forma da letra e o som correspondente da letra convencional, não é? Que nós convencionamos. Mas se a letra é usada na escrita, o que é importante é a forma dela. Mas a forma dela nós sabemos que varia muito. Quantas fontes tem? Quantas formas tem de uma mesma letra? Então, não é uma forma, não é? São múltiplas formas. O que faz uma letra ser uma letra é a sua função. Aquilo é A porque ali tem que ter um A naquela palavra. Não importa a forma do A. Nem importa se o A esteja grafado ou não. Se ali é o lugar dele, a gente sabe que é um A. Não é? Independentemente de ter forma. Ou pode ter uma forma estranha. Fala, bom, eu estou adivinhando aqui parece um A que ele escreve desse jeito, né? Se é um rabisco qualquer. Então, a função da letra é importante, mas a função nós não sabemos ensinar. Porque nós não estudamos também quais são as funções. Por que está ali? Então, a gente ensina o óbvio. Aquilo que não é óbvio, a gente não sabe ensinar. E não sabe compreender. E a função da letra é a função própria da escrita. Não é a função do som. É da escrita. Assim, não, era só uma incrustação na sua fala, que essa hegemonia da oralidade se manifesta pelo conceito de grafema. Porque o que é um grafema? O correspondente de um fonema quer dizer que cada vez que um método, uma análise linguística fala de fonema, ele submete a escrita à oralidade. Então, porque a gente poderia fazer o contrário, dizer que a unidade da escrita é o caractere e quando estou escrevendo a escrita, quando João viu o lobo, ele parou, poderia pegar o caractere e mostrar que esse caractere corresponde a 5 fonemas diferentes. Então, essa relação fonema-grafema, por ela mesma, manifesta uma submissão da língua escrita à língua oral. Na verdade, não é uma pergunta, uma provocação. Nas poucas experiências que eu tenho tentado trabalhar a consciência gráfica, eu queria que daqui para frente você fosse com essa palestra com a ideia de ajudar como agora virar a lógica da escola, virar do avesso. Porque está toda organizada para a consciência fônica, para o ensino do óbvio. Livro didático, processo de avaliação, enfim, sequências didáticas. E romper com tudo isso não é um processo que para mim não está sendo nada tranquilo, é complicado. É que eu falo sozinha, nas poucas e pequenas tentativas e experiências que eu tenho tentado pôr em prática da consciência gráfica.
E isso não faz efeito. Precisa de mais professores envolvidos. Então, como levar isso para a escola? Então, assim, eu não sei se você vai ter uma resposta. Se alguém tiver, me fala, porque é muito complexo. Só um minutinho, você tem 5 minutos para responder a Joyce e nós vamos ter que encerrar porque aqui fecha às 11h30. Tá bom. Então, e nós estamos exatamente com 5 minutos. Eu não vou responder porque não tem respostas, né? Porque a escola é uma instituição. E toda instituição, ela promove mudanças lentas. Nós mudamos muito já. Em 30 anos, né? Comecei a lecionar em 1971. Não parei. E eu já vi mudança na escola. Eu trabalhei com formação de professores, né? Já vi muitas coisas mudaram. Nós sabemos, né? Se você está fazendo, porque mudou. Mas o que muda mesmo, e quem diz isso é já disse Ana Marie Chartier. Ana Marie Chartier diz que toda mudança demora quase uma geração, uns 40 anos, para as mudanças acontecerem. Nesse movimento de professores. E ela fala da experiência, porque ela já está, né, também com vasta experiência. E eu diria que as mudanças, o que muda na escola, quando a gente consegue mudar, são mudanças na periferia do processo de ensinar e escrever. Aquilo que não agride muito. Aquilo que não agride muito, a gente consegue mudar. Mas a essência não, porque exige mudanças de mentalidades. Aí demora muito. É isso. Muito obrigado pela atenção.